Olá, sábios benditos! Hoje nós iremos refletir sobre o último capítulo dos Provérbios de Salomão, que foram compilados pelos servos do rei Ezequias e que nós iniciamos lá no capítulo 25. O capítulo de hoje enfatiza os governantes, os servos e o temor ao homem. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Como em muitos lugares da Bíblia, a cerviz dura ou pescoço endurecido é usada como figura de linguagem para falar da atitude teimosa que resiste e desobedece a Deus. Este provérbio descreve o tipo de pessoa que menospreza a paciência misericordiosa de Deus. Porém, quando a porta da oportunidade para o arrependimento finalmente se fechar, provavelmente na morte, o tolo incorrigível estará além de qualquer esperança de cura. Este provérbio mostra que quando os justos governam, deve ser para o benefício de todo o povo. Mas quando os homens ímpios estão em ascensão, as pessoas lamentam porque a nação entra em decadência. Filhos de qualquer idade trazem felicidade aos pais quando amam e vivem a sabedoria. Mas aquele que é tolo desperdiça sua riqueza com prostitutas e outros interesses semelhantes, mostrando que é o oposto daquele que ama a sabedoria. Uma nação só pode esperar força e progresso quando é governada com justiça. Mas quando seu rei gosta de subornos, ele aceita um dos piores abusos à justiça. É necessário integridade e coragem moral para resistir às tentações da política mundana e do interesse próprio. Bajular é elogiar excessivamente ou dar atenção ao próximo na esperança de ganhar influência ou status. A língua do bajulador está separada do seu coração. Ele não lisonjeia apenas para agradar, mas para enganar e lucrar. Sua bajulação é uma armadilha que o sábio sabe evitar. A expressão que está dentro do coração do homem mau é a prática do pecado, mas suas más ações se voltarão contra ele e ele acabará caindo na sua própria armadilha. Já a expressão da bem-aventurança do justo são o canto e a alegria. Ele tem paz e segurança e é capaz de cantar mesmo em meio às adversidades. Uma característica do homem ou mulher justo é que eles se preocupam com os pobres. É mais do que uma resposta de sentimentos de pena. Eles consideram a causa dos pobres. Os ímpios não entendem esse tipo de compaixão porque não atende diretamente aos seus interesses próprios. Os escarnecedores são alguns dos piores ofensores. Através da persuasão e de seus atos malignos, eles lançam uma cidade inteira na confusão como se fosse um incêndio. O homem sábio irá jogar água na fogueira dos escarnecedores, desviando a ira de Deus e garantindo a paz na cidade. Quando o sábio e o tolo se enfrentam em um tribunal, não é surpresa que eles discutam um com o outro, uma vez que os dois têm fundamentos e princípios de vida bem diferentes. Não haverá um acordo de paz. Isso deveria ensinar o homem sábio a ser cauteloso ao discutir com um tolo. O homem íntegro e justo torna-se conhecido por sua bondade e por defender a justiça. Com isso, acaba cruzando o caminho do perverso, sendo alvo do seu ódio e se expondo à violência desse sanguinário. Diante disso, o justo procura e deve resguardar a sua vida. O homem insensato é um falador precipitado que está sempre procurando incendiar o ambiente com seus ataques de ira. Ele desconhece o que é autocontrole e gosta de fazer confusão usando linguagem imprópria, inclusive. É um homem de tempestades em um copo d'água. Já o homem sábio se controla e tranquiliza a tempestade que se forma no seu interior antes que ela se desenvolva. Ele tem paz no coração e não se perturba facilmente com o insensato.
Qualquer pessoa em posição de autoridade terá ao seu redor pessoas que vão agir de má fé, a fim de obter algum benefício para si mesmos. Alguns deles podem usar mentiras para influenciar, manipular ou simplesmente enganar o governante. Se ele for influenciado por mentiras, seus servos entenderão que o engano é recompensado. A atmosfera em torno daquele governante e dos seus servos torna-se venenosa e incompetente. Se o governante for sábio, ele terá um padrão de governo onde a verdade prevalece e a mentira é desencorajada. É difícil pensar em dois contrastes maiores do que o pobre e o opressor. Apesar das suas diferenças, eles têm algo em comum. O Senhor abre os olhos de ambos para a revelação de si mesmo através da criação e da sua palavra. Ou seja, todos, sem exceção, têm oportunidade de conhecer a verdade acerca de Deus e a oportunidade de aceitar ou rejeitar essa verdade. Parte da responsabilidade de um rei ou governante é fazer julgamentos que às vezes são relacionados aos pobres e desfavorecidos. Esse rei ou governante deve ter o cuidado para não mostrar parcialidade, mas julgar de acordo com a verdade. Se ele agir assim, poderá esperar um reinado abençoado por Deus e aprovado pelo povo. Se um pai sábio quer ter um filho sábio, não pode deixar de lado a disciplina, pois a disciplina é a ordem do governo de Deus e os pais são os encarregados disso na criação dos filhos. Crianças que não são treinadas com correção amorosa muitas vezes envergonham seus pais. Há uma espécie de efeito de multiplicação no avanço da maldade. A boa notícia é que, mesmo diante do aumento da transgressão, os justos não devem se desesperar, pois Deus ainda está no controle. Mesmo que os ímpios se multipliquem, Deus não permitirá que eles triunfem. No final, eles cairão. Muitos provérbios falam da importância de corrigir e treinar os filhos. Se os pais cumprirem bem o seu papel, isso será bom tanto para os filhos quanto para os pais, que terão grande prazer na sua alma. A profecia mencionada no versículo 18 refere-se à revelação da palavra de Deus através dos profetas. Quando a palavra de Deus não está disponível ou é rejeitada, o povo não tem mais um padrão superior de conduta. Em contrapartida, quem guarda a lei de Deus é feliz. Nesse sentido, a Bíblia é uma espécie de guia que nos foi dado por Deus, nos dizendo como viver uma vida sábia e abençoada. Não são apenas os filhos que precisavam de disciplina. Na época dos provérbios, em alguns casos, os servos também precisavam de disciplina rígida. O provérbio mostra que o problema com um certo servo não era mental ou intelectual. Ele entendia muito bem a ordem recebida, mas não obedecia, negligenciando o seu dever. Para esse servo, seria necessário mais do que palavras para fazê-lo responder e aprender a obediência. Temos cerca de 100 provérbios falando do uso impróprio da língua. O insensato no falar pode ser um elemento mais perturbador da sociedade do que outros tipos de insensatos. Na falta de sabedoria, seu discurso impulsivo o coloca além da esperança, até mesmo do tolo, que nós chamaríamos de tolo normal. A ideia do versículo 21 é de um homem muito gentil e generoso com seu servo. No futuro, isso poderá ser bom ou mal. O servo poderá assumir a posição de um filho arrogante ou ser grato, se comportando como um filho obediente. É da natureza do homem cheio de ira espalhar seu conflito para os outros. Com a falta de paz em sua própria alma, é fácil envolver os outros no seu conflito interior. Logo, o pecado aflora e a atmosfera é marcada pela falta de controle. Esse é um provérbio bem conhecido. Assim como Deus resiste aos orgulhosos, ele também dá graça aos humildes. A graciosa bênção de Deus para os humildes de espírito significa que eles receberão honra. Ser parceiro de um ladrão é rejeitar a sabedoria e abraçar a loucura.
A lei não faz distinção entre ladrão e cúmplice. Este provérbio descreve alguém que fez amizade com um ladrão, sabe do seu erro, mas fica em silêncio, trazendo maldição sobre a sua própria vida. Muitas pessoas de bom coração vivem escravizadas pelo medo do homem. O medo do homem descreve qualquer situação em que alguém fica ansioso para não ofender o outro. Esta é uma armadilha que prende muitas pessoas. A libertação dessa escravidão ocorre quando a pessoa coloca sua fé somente no Senhor. Ela estará no lugar mais seguro que possa imaginar. Há muitos que anseiam pelo benefício que um governante possa lhes proporcionar. Mas aqueles que dependem do favor do governante para a sua segurança e prosperidade devem entender que esses benefícios também vêm do Senhor, porque o governante é um agente a serviço de Deus. Por isso, devemos colocar a fé primeiramente no Senhor, antes das pessoas e instituições humanas. O versículo 27 é uma declaração da antipatia necessária e permanente entre a justiça e a injustiça. O homem ímpio e injusto é abominação para o justo, e o justo e reto no seu caminho é abominação para o ímpio. Essa é a disputa mais antiga, mais arraigada e mais universal do mundo. Começou no Éden, continuou desde então e durará até o fim dos tempos. E amanhã nós vamos refletir sobre os provérbios de um autor diferente, os provérbios de Agur, um sábio que aparece apenas no capítulo 30 de Provérbios. Não perca o penúltimo capítulo da nossa série amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!